A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção, pois o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Abençoe nesta leitura, Pai, que as tuas palavras entrem em nossos corações, nos ensine, nos inspire, nos direcione sempre a ti, Senhor. Que a sua mensagem fique marcada em nosso coração e em nossa mente, Pai. Conceda-nos sabedoria e discernimento, Pai, para seguirmos sempre a tua palavra em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Jó, né? Ontem a gente viu que Eliú acusando a Jó, né? Porque Jó, ele sempre teve tudo, né? Foi um homem que andou reto nos caminhos do Senhor. Mas Satanás, quando viu isso, né, Deus se orgulhou de ter um servo desse, mas Satanás o tentou, dizendo que ele só adorava a Deus porque Deus dava tudo para ele. Então Deus permitiu que lhe tocasse, né? Então Jó perdeu tudo, perdeu os seus bens, perdeu a família, perdeu a saúde, porque ele ficou todo ferido, todo deformado, né? O seu rosto ficou irreconhecível, e e refletindo com os amigos, conversando com os amigos, né? Com os três amigos, Bildade, Zofar e Elifaz, né? Conversando com os três amigos, ele se justificando perante ao Senhor, né, conversando com os amigos, dizendo que ele era um homem íntegro, que fazia de tudo, mas deu pra gente sentir um pouquinho de orgulho na fala dele, porque ele dizia que onde ele chegava ele era bem quisto, ele era bem recebido, as suas palavras sempre eram ouvidas, né, e hoje ele estava nesse estado deplorável. Então aqui, aí Eliú, que é o mais novo, né, que estava só escutando a conversa deles ali, se irou com tudo isso, né, e ele estava esperando que todos parassem de falar, porque o Jó estava num debate ali com os amigos, né, e quando todos pararam de falar, tanto Jó quanto os amigos, que eles não tinham mais o que dizer, então Eliú começou a conversar com Jó, dizendo, né, que ele estava se justificando mais do que a Deus. Então começou a lhe abrir os olhos, né? Aí agora aqui no 35, Deus não pode ser afetado nem pelo bem nem pelo mal. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade danificaria outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Aqui ele está dizendo que independente da nossa atitude, Deus não muda, né? Deus sempre foi, é e sempre será o mesmo, né? E mesmo sem nós, Deus continua sendo Deus. Então, tanto faz eu fazer o bem quanto fazer o mal, Deus não vai mudar. O que vai mudar é a minha pessoa e as pessoas que estão à minha volta. Porque se eu fizer o bem, eu receberei o bem também. Mas se eu fizer o mal, eu receberei o mal. O que se planta, se colhe. Mas as minhas atitudes afetam a mim, a mais ninguém. Aliás, as pessoas à minha volta, eu digo assim, que afeta aos seres humanos, não a Deus, né? Deus não se modifica, ele é o mesmo, né? E vai continuar sendo. Aí no versículo 9, por causa da grandeza da opressão, fazem clamar aos oprimidos, exclamam por causa do braço dos grandes, porém ninguém diz, onde está Deus que me criou, que me dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que dissestes, que não verás juízo perante ele, por isto espera nele. Mas agora, ainda que a ninguém a sua ira visitasse, nem advertisse muito a multidão dos pecadores. Logo Jó em vão abre sua boca e sem ciência multiplica palavras, né? Ali Jó não está exatamente com a sua mente e o seu coração em Deus, né? Quando Jó está falando dessas coisas, ele está pensando em si próprio, né?
Aí Eliú continua justificando, né? Eliú justifica a Deus, no capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, ao meu Criador atribuirei a justiça, porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos, né? Aqui ele falando de Deus, que realmente, né, Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele ama a todos nós, né? A diferença é que se você anda nos caminhos dele, ele te protege, te abençoa e te dá a segurança, te dá a certeza do futuro, que o futuro vai ser ao lado dele, louvando e glorificando, sem nenhum sofrimento, sem fome. A certeza é essa. E se você não seguir os caminhos dele, obviamente, está seguindo os caminhos do mundo. E no mundo jaz o maligno, né? Então pertence ao mal, ali será a morte eterna, né? No versículo 7, do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono, ali os assenta para sempre e assim são exaltados. E se estando presos em grilhões, os detém amarrados com cordas de aflição. Então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos para o seu ensino, e dize-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passadas e expirarão sem conhecimento. Aqui muita gente pode achar que é cruel isso. Não, ou segue a Deus para ter a vida eterna, ou se não seguir a Deus você tem a morte eterna. Realmente, você só tem duas opções, ou segue a Deus ou não segue, isso é verdade. Mas a morte eterna não é por causa de Deus, né? A morte eterna é por causa do demônio, porque no mundo é Deus e demônio. Ou você segue um, quando você segue um, deixa de seguir o outro. Quando você segue o outro, deixa de seguir um. Se você está seguindo o mundo, automaticamente você segue o demônio, porque o mundo pertence a ele. Inclusive em outros livros aqui a gente vai ver que Deus mesmo fala que o mundo foi dado para ele. Então, o mundo pertence a ele. Então, se você pertence ao mundo, automaticamente você pertence a ele, né? Mas Deus dá a opção de seguir os mandamentos do Senhor para ter a vida eterna, né? Para estar ao lado dele, para estar protegido, para estar abençoado, né? A gente continua no versículo 13. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, amarrando-se ele, não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua boca serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Faria ele tanto caso das tuas riquezas ou dos esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolhestes antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem lhe ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que todos os homens contemplam. Aqui, engrandecer a tua obra é para lembrar que tudo que nós fazemos é para o Senhor e é do Senhor e para o Senhor, né? A nossa vida, as nossas atitudes, os nossos bens, tudo vem de Deus e tudo é para Ele. Então aqui quando ele fala, lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Às vezes a sua atitude, que muita gente fala, né? Não, você é uma boa pessoa, você ajuda as pessoas, você tem um bom caráter, você
é isso, você tem aquilo, aquilo outro. Essas qualidades vêm de Deus. Deus nos abençoou com essas qualidades, né? Porque a gente está seguindo ao caminho do Senhor. Ele que nos deu qualidade, Ele que nos deu o coração bom. Somos povos obstinados, sim, nós somos nascidos do pecado, mas a gente pode escolher viver o bem. E quando a gente escolhe viver na presença do Senhor, Ele nos transforma, nos torna mais compassíveis, nos torna mais pacientes, nos dá sabedoria, discernimento. Então, Ele nos modifica muito. Então, a nossa vida acaba se tornando todinha para Ele. As nossas atitudes também, tudo direcionado a Ele, né? Aí no versículo 25 continua: todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar, porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual das nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar, porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena-lhe que não brilhe pela que passa por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado acerca do temporal que sobe. Aqui ele está falando sempre das maravilhas do Senhor, né? Deus não depende de nós para nada, a gente que depende dele, né? Amanhã a gente continua os grandes feitos de Deus, ele vai falar sobre as coisas que Deus fez, né? E depois Deus vai responder a Jó, e a gente vai ver, e a gente vai conseguir compreender melhor um pouco o livro, né? Deus é nosso Criador, nosso Salvador. Sem Ele nós não somos nada, né? Precisamos dele para tudo. E se seguirmos o caminho dele, nós somos protegidos e abençoados sempre. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por tua mensagem, Senhor. Obrigada por tuas palavras, Pai. Que ela entre em nossos corações e nos guie sempre a Ti, Senhor. Que permaneça em nossas mentes, Senhor. Que a gente consiga refletir cada vez mais sobre cada mensagem sua, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Derrama a Tua unção sobre ela, Senhor. Eu não sei o que lhe aflige, Pai. Seja saúde, seja família, seja financeiro, né? Seja na sua vida profissional, seja em seu ambiente de trabalho, seja o que for, Pai. Que caia por terra todo esse mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Proteja, Senhor, que guia sempre em sua direção, Pai. Mostra a ela como agir em cada situação, Senhor. Abra-lhe os olhos para que ela veja a Ti e a Tua direção, Pai. Eu peço a Ti por todos os meus familiares, pelos familiares de meu esposo, pelos nossos amigos, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Senhor. Proteja-os de todo mal, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Tua sabedoria, de Teu discernimento, Pai. Precisamos de intimidade contigo, Senhor. Precisamos nos aproximar cada vez mais de Ti, Pai. Conhecer cada vez mais a Tua palavra, Senhor, para proclamar o Teu evangelho, Pai. Nos fortaleça, nos capacite, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos dê o dom da Tua palavra, Senhor, para disseminarmos cada vez mais o Teu conhecimento para a pessoa, Senhor, alcançar cada vez mais almas, Pai. Proteger os Teus filhos, Senhor, onde o Teu nome é proibido, Pai. Que eles tenham discernimento, saber o momento certo de agir para proclamar o Teu nome, Senhor, sem se colocar em risco, Pai. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, derrama a Tua unção sobre cada um. Peço pelo prefeito, pelos vereadores, derrama a Tua unção sobre eles, Pai. Que o Teu servo, Senhor, esteja ao redor deles, direcionando-os, Pai, em sua direção cada vez mais, Senhor. Que eles estejam lá pelo povo e para o povo, Pai. Que caia por terra todo esse demônio de corrupção, de ambição, da nossa liderança política toda, Senhor. Caia por terra todo esse mal, Pai. Abençoe nosso presidente, Senhor, que ele se direcione cada vez mais a Ti, Pai. Que todos os afazeres dele, Senhor, seja pensando no Teu povo, Pai. Seja pensando na proteção da Tua nação, Senhor. Que ocorra tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.